Pessoal, hoje Dias de Crise está aqui no estúdio do Paul Streaming para receber muito confortavelmente uma pessoa que tem uma história de vida, de superação, de inspiração que é especial demais, merece todo esse conforto e mais um pouco, que é a Liege Galtério, que está aqui combinando comigo. Olha só, a gente sem querer combinou o nosso lookinho Verde Esperança. Verde Esperança. Seja muito bem-vinda ao Dias de Crise, Liege. Muito obrigada, Cris, pelo convite, pelo espaço, né? Para eu estar falando aqui um pouco da minha história e compartilhando sobre um tema que é tão importante e necessário de se abordar hoje em dia. Muito obrigada a você por compartilhar a tua história, porque a tua história ela é tocante assim em tantos níveis que é até difícil da gente começar, né? Mas eu acho que começar pelo começo sempre dá bom, né? Porque eu fiquei muito impressionada, assim, você é uma fonte de inspiração. É a personificação da superação, do quanto o esporte é um remédio, né? Como você falou, é uma farmácia, é uma fonte de vida mesmo, porque a tua história é permeada pelo esporte e permeada por muitos momentos de superação e de autoconhecimento também. Por isso eu queria começar já da história de você ser muito estudada, que eu acho que isso te traz um autoconhecimento incrível, né, Liege? Você é formada em Biologia, formada em fonoaudiologia, especialização em psicopedagogia e no meio dos teus problemas de saúde você ainda conseguiu se formar em educação física, o que é muito impressionante. Educação física, na verdade, se revelou a minha paixão maior, né? Porque eu sempre me exercitei desde pequenininha, desde os 5 anos, eu comecei com balé clássico e assim a gente vai só trocando de modalidade. Mas, na verdade, eu nunca parei de me exercitar. E depois de formada em Biologia e Fonoaudiologia, a Educação Física chamou mais forte em mim. E eu resolvi cursar, né? Mas realmente eu cursei Educação Física paralelo à evolução da minha doença, né? Que foi a fibrose pulmonar. Eu descobri lá em 2003, quando eu tinha 30 anos, e fiquei sabendo que era uma doença progressiva, que na minha época não tinha tratamento e que só um transplante poderia resolver, né? Então, mas eu falei, não, vai dar tempo, eu vou encarar esse desafio, porque eu queria ser muito profissional de educação física, porque desde pequena eu já sentia a força que o exercício e o esporte, de forma geral, proporcionava pra gente, né? Então, segui, fiz esses cursos e tenho esse currículo aí. Pois é, o esporte sendo o fio condutor das nossas vidas de formas diferentes. E é muito impressionante, né? Essa fibrose pulmonar você descobriu com 30 anos, que você nunca fumou, nunca nada, sempre praticou esporte, algo que veio, assim, caiu no teu colo, uma bomba para você resolver. E o que é muito impressionante na história da Liege é que depois de tudo isso, ela ainda teve um câncer de mama. E você superou todos esses obstáculos e você é corredora. Né? A primeira mulher brasileira a ganhar medalhas nos Jogos para transplantados. Ela fez um transplante de pulmão, né? Depois dessa descoberta dessa fibrose pulmonar. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre a descoberta da doença, como é que você encarou isso, aí depois na sequência ainda teve um câncer de mama para tratar. Você está muito bem recuperada, 100%, acredito que muito graças ao esporte, porque como a gente falou, é remédio, a gente tem um remédio, uma farmácia dentro da gente, né? Então você virou meio que a porta-estandarte dessa coisa da vida saudável, do quanto o esporte faz você superar doenças e, enfim. Então eu descobri a fibrose pulmonar, né, quando eu tinha 30 anos e ela demorou 8 anos para evoluir de forma que eu precisasse entrar em lista. Você não tinha sintoma nenhum? Quando eu descobri, não. Aí depois sim, ela E aí depois veio. ela começou, eu comecei com falta de ar para correr, para subir escada, até chegar ao ponto de eu precisar usar o oxigênio, né, com catéter, 24 horas. Eu ia para a faculdade até com um concentrador portátil que eu tinha. Chegou um momento de eu quase não conseguir caminhar, precisei de cadeira de rodas por alguns momentos. Enfim, e tive que entrar em lista. Aguardei 5 meses em lista, que é um tempo relativamente curto,
mas eu consegui o meu transplante do meu pulmão esquerdo, que é o pulmão que me dá fôlego, literalmente, como eu costumo dizer. A doença acometeu os 2 pulmões? Os 2. O pulmão direito continua comigo, mas ele quase já não funciona, a fibrose tomou ele por completo. Então eu vivo com o pulmão em funcionamento, mas ele tá dando conta do recado. Faz muito bom uso desse único pulmão que você tem. Então eu tento cuidar dele ao máximo, né? Por isso que eu falo tanto dos exercícios, porque é tão difícil a gente conseguir um órgão, né? Então eu costumo dizer que, como uma forma de honrar, né, a família doadora, eu tento cuidar ao máximo desse presente. E uma das formas de cuidar é o exercício. Então depois eu me reabilitei super bem também, né? Tive poucos dias de UTI, muito por conta do exercício. Os médicos até relataram isso. E descobri depois, então, uns 3 anos depois desse meu transplante, os Jogos Mundiais para Transplantados, que eu nunca tinha ouvido falar, né, Cris? A gente conhece a Olimpíada, a Paralimpíada, mas os Jogos Mundiais para Transplantados, eu falei, o que é isso? Jogos da Juventude, Jogos da militares, Juventude, mas de transplantados realmente não é muito divulgado. Não é muito divulgado. E quando eu descobri, estava indo para a 20ª edição desses Jogos. Eu falei, meu Deus, é para a 20ª edição de uma coisa que eu nunca ouvi falar. Então eu falei, não, como eu sou muito ligada ao esporte, eu vou utilizar essa competição como forma de divulgar também. E divulgar o quanto uma pessoa transplantada pode ter qualidade de vida. Sim. Porque ainda se tem essa ideia de como a gente toma inúmeros imunossupressores para evitar a rejeição do órgão, que a gente é uma pessoa muito debilitada, que está sempre precisando internar. Eu falei, não, a gente tem que saúde mostrar, frágil, exatamente, veja bem aqui, ó. Saúde frágil. E eu falei, não, vamos mostrar que o transplantado, quando se cuida, tem uma qualidade de vida plena, vamos dizer assim. E nada mais do que mostrar além através do esporte. Então eu fui para a Argentina no ano de 2015, como tu falaste, eu fui a primeira mulher brasileira aí. E na prova dos 100 metros rasos, que é a minha modalidade é o atletismo. Que precisa de um fôlego, que precisa, né? De pulmão. Não é resistência, mas é explosão muscular e respiratória também. Então, para mim, foi uma prova muito simbólica também, porque uma transplantada pulmonar unilateral, fazer uma prova de corrida é algo incrível, muito significativo, né? E para mim, quando eu ganhei a medalha de ouro e fiquei sabendo que foi a primeira, né, feminina, tanto é que eu doei para o Museu da Santa Casa, que é o hospital que me acompanha, porque eu acho que essa medalha simbolizou muita coisa, né? Simbolizou a abertura do esporte feminino para transplantadas, simbolizou essa questão do quanto uma doação de órgãos pode fazer uma pessoa renascer literalmente e reescrever a história, né? Muito provavelmente eu não seria atleta se não fosse uma... Verdade. Né? Você era uma esportista. Eu era uma esportista, não almejava competir. Tanto é que a minha primeira competição da vida foi um mundial, né? Só que assim, antes desse mundial, eu estava me preparando e tal, eu descobri o câncer de mama. E eu falei, nossa, faltam 3 meses para eu ir. E eu falei, daí conversei com a minha mastologista, falei, olha, será que a gente não pode operar esse câncer na volta, senão não vai dar tempo. E como é que você encarava mentalmente todas essas provações? Porque, pensa, passou por um transplante, que é uma cirurgia complicada. Sim. Aí, 100% já de saúde, com um pulmão novo, já transplantada, você teve que enfrentar mais uma cirurgia, que foi a do câncer de mama. Como é que foi isso mentalmente para você, Liege? Eu acredito que o esporte também traga esse background mental, além do físico. Com certeza. A gente, quando a gente treina, se exercita, a gente passa a ter, eu acho, uma mentalidade mais proativa, mais resolutiva. Vem a adversidade, a gente já foca na solução. É prática. É prática. Resiliência e prática. Exatamente. Liege tá com câncer. Eu falei, tá, o que a gente tem que fazer? Mas não baqueou nem um pouquinho, tipo, putz, de novo, não acredito. Sabe que eu assim, eu não fiquei com medo, mas eu fiquei chateada por causa do Mundial. Olha ela, só pensando no Mundial. Eu falei, gente, meus treinos. De novo não, é muita aprovação. Não, né? Eu falei assim, porque, claro, não minimizando o câncer de forma nenhuma, mas como eu passei por uma adversidade muito grande com o transplante, e o câncer, graças a Deus, eu descobri no início, comparativamente se tornou menor para mim. Sim.
Então, E até parece para tu assim, lidar com o câncer, né? Porque diz que é muito importante você estar psicologicamente preparado e não se entregar não para a se entregar. doença. Exatamente. Isso faz toda a diferença no Então, tratamento. eu falei assim, doutora, o que eu planejei na minha cabeça? Eu vou competir, eu volto, a gente faz a cirurgia, faz o tratamento, estava tudo resolvido na minha cabeça. Você operou na volta, então? Na volta. Porque ela te liberou. Ela me liberou, porque o nódulozinho inicial, que foi para biópsia, eu já tinha tirado. Uhum. Então eu faria uma cirurgia maior, que foi a mastectomia, né? Que eu fiz na volta. Coincidentemente, foi num dia 29 de setembro. O meu transplante foi no dia 29 de setembro de 2011. Foi no mesmo dia. E a minha mastectomia foi no dia 29 de setembro de 2015. Nossa, então, justamente 4 anos depois, no mesmo dia... ciclo olímpico. Um ciclo olímpico, exatamente. De cirurgias, né? E de renascimento e de mostrar o quanto o esporte nos fortalece, né? Nos dá realmente essa resiliência e nos prepara para a gente poder lidar com essas adversidades, com esses desafios que a vida nos impõe às vezes. Né? Verdade. E agora 100% atleta, 100% saudável também. Já temos o quê? Alguns anos, 2011, mais de 10 anos Sim. do transplante. Quase 10 anos aí do câncer. Você está 100%, faz os exames. Faço os exames. Isso é importante exatamente. também, você levanta muito a bandeira da história do esporte, mas também levantar muito a bandeira do autocuidado, de você fazer os check-ups, Claro. de você estar sempre em dia com os exames, para você poder, se porventura tiver alguma doença, alguma coisa que você precise intervir, você já Sim, com faz a certeza. intervenção no início para ficar saudável como você Porque está. às vezes a gente vê as pessoas, depois eu faço, a vida corrida, com saúde não tem depois. E aí para tudo, para a vida toda, para se a você vida fica sem toda, saúde. vida toda. Eu já me acostumei porque, por conta do transplante, a gente precisa fazer as consultas regulares. De 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Os que transplantaram mais cedo, de mês em mês. Uhum. Né? E tomar os remédios também. E tirando isso, você tem uma vida 100% normal. 100% normal. Né? A gente, claro, quando tem, assim, tá muito frio, o clima não tá muito bom, aí eu não treino ao ar livre naquele dia, porque realmente a gente é imunossuprimido, então é bom não se expor. Tem alguns cuidados. Alguns cuidados que uma pessoa não transplantada não tem. Mas vou te falar que até quem tem sinusite, rinite e questões respiratórias aqui no sul é complicado. Porque o clima não ajuda. Não ajuda. Mas fora isso... O negócio é ir pro Nordeste, gente. Todo mundo pro Nordeste no inverno. Gente, eu falo isso todo inverno. Eu falo, eu vou me mudar. Eu vou sair daqui, eu vou pra Maceió. Vai lá pro Nordeste, pelo menos no invernão bravo aqui. E aí depois eu volto. Porque, gente, esse nosso clima nos castiga tanto. Não ajuda mesmo. Não ajuda de forma nenhuma. Mas, e aí é isso, né? Esse ano, agora em agosto, tem o próximo Mundial na Alemanha, em Dresden. Vou começar os meus treinos, né? E aí você seguiu participando do Mundial todos os anos, desde esse primeiro ano que você ganhou a medalha. Sim. E como é que é a tua vida e performance como atleta? Me conta, medalhas, aquela louca por medalha e títulos, né? Como é que tem sido? Então, quando eu fui para a Argentina, a minha ideia era, bom, eu vou participar, viver essa experiência, ver como é, e ok, que nada, né? É um bichinho que pega. É um bichinho. Você nunca tinha sido atleta, assim, de competição? Nunca. Muito diferente, né? É muito diferente. E eu fiquei apaixonada, né? Por tudo, por ver que realmente a gente pode divulgar a causa através desta forma, né? Porque quando eu tive a minha primeira medalha, de alguma forma repercutiu e as pessoas me conheceram. E eu vi o quanto eu poderia ser voz de tantas outras pessoas, né? E levar adiante esse meu propósito do exercício. Então, no ano de 2017, porque esses jogos acontecem de 2 em 2 anos. Legal. Na Espanha eu fui de novo. E aí eu consegui a segunda medalha de ouro, né? E fui bicampeã nos 100 metros. E agreguei mais uma prova, que foi o salto em distância. Entendi, tá só aumentando. Só fui aumentando. Depois teve em 2019 em Newcastle, na Inglaterra. 2021 não tivemos por causa da pandemia. 2023 teve na Austrália. Você foi? E eu fui. Você vai em todos, eu desde tô indo então. Em todos, E agora 2025 temos. E agora 2025 em agosto temos na Alemanha.
Em 2019, eu rompi o meu LCA, né, o ligamento cruzado. Coisa de atleta profissional. Coisa de atleta, né? Fazer o quê? E eu tinha pouco tempo, não ia dar para operar, então eu fui competir na Inglaterra com ele, meio que, né, aquelas fitas, aquelas coisas, tudo enrolado. Antes de operar, você chegou a operar o LCA? Então, eu operei em 2023, quando eu voltei da Austrália. Ah, tá. Porque na Austrália... Você ficou um tempo segurando esse joelho. Gente... Na Austrália, no dia da minha prova, eu desci do ônibus da delegação e ele... No dia da prova. Também, coitado, ele já estava aqui há 4 anos ali, ó, na unha. Aí eu fiquei fora da prova, fui lá, até corri louca, né? Mas fiquei fora da prova e falei assim, não, quando eu chegar em Porto Alegre eu vou operar, que foi o que eu fiz. E aí veio o meu outro desafio. Como eu não podia correr, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, posso e devo fazer musculação para reforçar. Sim, para fortalecer. Procurei lá, o que eu posso, falei fisiculturismo. Transplantado. Eu ia falar zoando, tipo, virou bodybuilder e virou mesmo. Aí eu falei, não tem transplantada fisiculturista no nosso país, eu vou ser a primeira. Meu Deus. Peguei, eu entrei em contato com o treinador, nutricionista, e fui a primeira fisiculturista transplantada do Brasil. Led. Você é inacreditável. 24, em novembro eu fui a primeira fisiculturista, em 2023. E aí as pessoas brincaram, agora vai ser fisiculturista. Eu falei, não, só queria, por enquanto eu não podia correr, agora já voltei para minha... Eu vou voltar para minha praia, já tá... Meu atletismo. Meu atletismo, Mas vi também uma oportunidade, né? Eu nunca me imaginei estar num palco falando para uma plateia sobre doação de órgãos. Você já também levou levei toda a causa, todo o teu conhecimento de causa, exatamente. Um público totalmente diferente do público do atletismo. Exatamente. Desses outros esportes com qual você Então, acho por isso que eu digo, qualquer espaço que nos deem para a gente falar sobre doação de órgãos, porque hoje no nosso país mais de 60 mil pessoas aguardam por um órgão. Às vezes por muito tempo. Por muito tempo e às vezes não dá tempo, Cris. Né? Então eu peguei como uma missão, sim, né? Até porque é tão importante que as pessoas saibam que podem doar os órgãos, podem deixar avisado para a família, porque tem muita gente que nem pensa, nem para pensar nisso. É muito importante realmente o trabalho de divulgação que você faz. E às vezes elas não sabem o que precisa, tem que assinar onde? Eu falei, não tem que assinar em lugar nenhum. Até existe a EDO, né, que é a autorização eletrônica de doação de órgãos, que a pessoa faz em tabelionato de forma gratuita. Mas oficialmente, legalmente, é a família que autoriza. Sim. Então tem que deixar a família avisada. É muito simples, viu, gente? É só deixar alguém da família avisado que você quer ser um doador de órgãos. Exatamente. E é tão maravilhoso, né? Porque até depois da partida você ajuda tantas pessoas. É tão importante que isso seja feito. O teu trabalho é demais, mas eu queria voltar lá para os Jogos dos Transplantados, porque além de viajar o mundo inteiro, você troca figurinhas com transplantados do mundo todo, né? Como é que é essa conexão? Como é que é muito legal. Essa história, gente? É muito legal, assim. E ver as outras delegações, né? Quando eu fui na Argentina, a nossa delegação era bem pequenininha, 4 atletas. Eu e 3 transplantados renais. E aí eu via a dos Estados Unidos, que tinha o seu próprio fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo lá. E falei, a gente tem que crescer, a gente tem que, né, espalhar isso. Tanto é que a nossa delegação foi crescendo ao longo dos anos. E na Austrália a gente teve 20 e poucos atletas, foi uma delegação bem maior, né? Mas a gente trocar figurinha e ver como é, às vezes, por exemplo, que na Espanha a doação é presumida, né? A pessoa já nasce doadora, né? E aí ela avisa que não pode, não quer, caso não queira ou não possa. Muito melhor esse esquema. Muito melhor, E a preparação deles, eu lembro de ter conversado com atletas da Grécia, que eles ganhavam para treinar, né? E a gente, né? Assim, vai pela causa, por amor à causa e ao esporte, né? Que aqui é mais difícil, né? É difícil de forma geral, né? Imagina para esporte amador, transplantado, né? Mas assim, mas uma das formas
de divulgar é esse, assim, usar esses espaços como tu está me deixando, né, para avisar para as pessoas que existe, que a gente compete, né, e que essa troca é muito bacana, né, de treinamento e de convivência e de saber, né, networking e novas perspectivas e panoramas, né, você entender como é que funciona no mundo. É realmente muito enriquecedor. Muito, uma experiência. Por isso que eu falo assim para as pessoas, eu não sei se eu vou... Vá mesmo, porque o que acontece? Tem gente que treina para ser competitivo e tem gente que vai para experienciar. Porque como é um esporte, é uma competição amadora, que é por faixa etária desde 5 aninhos até 70. Olha como é inclusivo também. É inclusivo. Então, o cunho competitivo fica meio que em segundo plano. Claro. Muitas pessoas falam, e eu também falo, que a nossa medalha mesmo a gente já ganhou, né? Que foi a vida. Então, muitos vão para curtir, né? Mas tem as pessoas que querem participar e treinam para medalhar, como a gente diz, Sim. né? Então, tem de tudo, né? A gente costuma falar que o World Transport Games, né? É uma celebração da vida, na verdade. Eu não sei por que a gente nunca parou. Estou pensando aqui em todas as emissoras, né, pelas quais eu passei. Eu nunca vi nenhuma reportagem a respeito. E que bom que agora estou tendo conhecimento disso através de você, porque tem 20 anos isso, se não era para isso já ter sido super explorado e mostrado. Essas competições na mídia aqui nacional, mas é que eu acho que vai muito também de encontro com o cenário esportivo aqui no Brasil, porque foi o que você falou, o esporte profissional, os atletas olímpicos, já é complicado, questão de patrocínio, questão de visibilidade, imagina os outros, né? Exatamente. Mas eu fico ainda na esperança de que as pessoas conheçam os Jogos Mundiais, porque além do esporte, leva a causa, conscientiza sobre algo importante. Para além do esporte. Para além do esporte, essa questão da inclusão das pessoas transplantadas e da informação e da conscientização, né? É uma causa social muito importante que o esporte ajuda a divulgar, né? Então é uma competição que nasceu na Inglaterra em 1978. Olha quanto tempo tem, né? E ninguém fala, né? E aí, o que não é visto não é debatido, não se conhece, então é muito importante de ter essa visibilidade. Exatamente. Realmente. Eu me apaixonei pela tua história. Quando você veio conversar comigo e aí eu fui pesquisar, eu falei, gente, como é que essa mulher não tá aí na mídia nacional divulgando a história, divulgando a causa, porque é realmente muito incrível a tua história. Obrigada. E a causa também. E agora, para a gente finalizar, porque senão a gente vai ficar 3 horas e meia aqui conversando, porque temos papo para isso. Quero saber dos teus planos, além desse ano que você vai competir novamente lá na Alemanha. Quais são os planos da Liege agora daqui para frente? Ou é ir vivendo um dia de cada vez? Assim, eu sou bem assim, eu vou vivendo um dia de cada vez, claro que eu tento me planejar. Uma coisa meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. É importante. A vida da pessoa transplantada é assim, a gente... cada dia, né, é um novo recomeço, né, e um novo agradecimento por a gente estar aqui, porque depois do transplante eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida, né, o que era os problemas passaram a ser bem menores, né, porque quando a gente está ali de cara a cara com a partida, a gente faz essa viagem interna. Então, de fato, eu tenho essa competição, né, para a qual eu vou começar a me preparar. E continuo dando as minhas aulas de pilates, treinamento funcional, né? E cuidando dos meus cachorros, que eu tenho 2. Eu vou lá fazer pilates com você, que eu adoro. Tá convidadíssima. Aquela que se escala. Mas nem precisa de convite. E é isso, e dando palestras, aproveitando os momentos que me são oportunizados para falar sobre o tema, porque virou muito o centro da minha vida. Sim. Né, levantar essa bandeira e levar adiante o tema. Com certeza, e como eu falei lá no início, você é uma fonte de inspiração, um exemplo de superação, a personificação da vida mesmo, do esporte, né, e da vida como ela tem que ser, e do autoconhecimento, e através do autoconhecimento do esporte, a evolução. A tua história realmente é muito impactante, muito bonita.
É uma história difícil, que você deu a volta por cima e ainda levanta a bandeira da tua causa. É muito lindo e eu queria que você, assim, pra gente finalizar a nossa entrevista, que você, essa pessoa inspiradora que você desse uma mensagem, passasse uma mensagem final aí para os nossos espectadores, que eu acho que você tem muita propriedade e muito lugar de fala aí para mandar uma mensagem para quem porventura está passando por algum momento difícil, né? Sim. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de frisar a ideia de que as pessoas se declarassem doadoras e avisassem seus familiares, porque isso é uma questão muito importante. E para as pessoas que estão esperando, né, que não é fácil, mas a minha mensagem é que não deixem morrer a esperança, né, que tem pessoas sendo a voz de vocês, né, e a gente está lutando o máximo que pode para tentar mudar esse cenário no nosso país da doação de órgãos, porque eu sei que às vezes é muito fácil falar, né, a pessoa está lá por um fio, como eu tive um dia, e é muito complicado, né, dizer, não perca a esperança. Te tirar força, te dar forças. Mas eu digo assim, se permita se entristecer, se revoltar, mas não se entregue. Esse é o meu pedido e a minha fala. Eu só tenho a te dizer parabéns e muito obrigada, viu? Obrigada eu pelo convite, mesmo. Pelo espaço. É fundamental, tá? Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho de sempre. É isso aí, gente. Com essa mulher maravilhosa, a gente finaliza mais um Dias de Cris. Fiquem ligados, hein? Até o próximo.